Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel Zoya, gerente de segmento Vogler Systems na Vogler. Eu atuo na unidade de negócios Key Accounting Systems, novamente, onde eu sou o responsável comercial pelo Vogler Systems. O Vogler Systems é um portfólio de soluções que a Vogler apresenta para o mercado na forma pó e na forma líquida. Está aí um dos nossos misturadores pó, onde a gente mescla os nossos ingredientes para apresentar para o mercado soluções bastante eficientes aí para atuar principalmente no mercado de alimentos, mas também para aplicações industriais. Nós temos o conhecimento de combinar 2, 3, 4, às vezes até mais ingredientes para apresentar uma solução bem eficiente para os nossos clientes. Falando um pouco desse mercado, nós temos principalmente 8 famílias que são o Inogan, misturas de gomas ou de hidrocolóides, que são sinônimos, principalmente no sentido de aportar viscosidade para matrizes alimentícias, como, por exemplo, para milkshakes ou para refresco em pó ou para molhos de maioneses. Nós temos a família Inodoce, que são combinações de edulcorantes, também conhecidos como sweeteners, para você substituir o açúcar de matrizes alimentícias, tanto na questão do corpo como na questão do dulçor. Aí é uma família bastante extensa, nós temos várias alternativas. Nós temos o Inostab, que vem aí de inovação em estabilizantes, que são, como o próprio nome fala, estabilizantes, principalmente para você conseguir dar suporte para matrizes mais complexas, estabilidade para matrizes mais complexas, mais difíceis, principalmente aí em aplicações lácteas, como processos mais agressivos, como o processo HT em achocolatado ou creme de leite, ou até processos um pouco menos agressivos, como bebidas lácteas fermentadas, mas é mais com a finalidade de proporcionar estabilidade para esses meios. Inodox, que é o nosso assunto central aqui do webinar hoje, né? Que são combinações de antioxidantes na forma pura, onde a gente faz as mesclas líquidas
com desejo aí de você evitar antioxidação em alimentos, em óleos e gorduras, que é uma preocupação bastante conhecida no mercado de alimentos, mas também para aplicações industriais, principalmente em biodiesel, onde você tem uma carga alta de óleos vegetais na formulação. Às vezes você tem sebo também, que já seria uma gordura animal, mas que com o passar do tempo e com o contato aí com o ambiente, ele tende a oxidar. Então, você precisa de um antioxidante para estabilizar isso, e dentro da Vogler nós chamamos de Inodox. Inovega, que são essas soluções aí para o mercado plant-based, as pessoas estão cada vez mais diminuindo ou até tirando totalmente a carne das dietas, e também não só a carne, algumas pessoas como leite também, para esse mercado da comunidade vegana e também vegetariana. E a Vogler já é uma família mais nova, a gente tem apresentado várias soluções sob o nome Inovega, para o mercado plant-based. Inovit são combinações de vitaminas para aporte vitamínico, principalmente em bebidas, tem um pouco para alimentos também, mas aí é muito mais para bebidas não carbonatadas e para bebidas lácteas também, e às vezes também combinações de minerais com essas vitaminas, nós chamamos de Inovit. Inofiber, que são soluções onde a gente mescla fibras solúveis e insolúveis para aporte de fibra, que é necessário para a dieta, recomendado para a dieta. Às vezes, as combinações de fibra solúvel e insolúvel no mesmo produto, para que o cliente tenha facilidade de aplicação e compre e consiga solucionar com um simples produto a necessidade dele de aporte. E, por fim, a Inopectin, que é uma família de pectinas que nós temos desde 2018 na Vogler, onde a gente importa o extrato de pectina da Europa e nós fazemos as padronizações no Brasil, naqueles misturadores em pó que nós mostramos no slide anterior, e já é um mercado razoavelmente consolidado na empresa. Muito bem. Como o destaque aqui são os antioxidantes, né, a família Inodox, a gente vai desenvolver um pouco mais esse assunto. Primeiro, são soluções líquidas, onde a gente produz na nossa operação de Vogler Systems dentro desses misturadores líquidos, que é um processo chamado Turrax, que a Vogler tem um razoável conhecimento. Já mencionei, nós estamos há mais de 10 anos nesse mercado. A gente tem dois grandes mercados, o mercado food ou alimentício, com 4 soluções, o Inodox 9988GP, o 9988VP, 9990VP e o 999021APP. E o que significa aí esse monte de número, né? Significa que a Vogler tem uma expertise de manusear diferentes antioxidantes dentro da nossa operação, principalmente PHT, PHA e TBHQ, levando em consideração aspectos de eficiência. É conhecido pelo mercado que o PHT e o TBHQ, eles atuam melhor para evitar oxidação em óleos vegetais, enquanto o BHT ele tem uma eficiência maior em gorduras animais. Então, a gente, conhecendo esses dados, a gente desenvolve, testa, aplica e começa a oferecer comercialmente para o mercado diferentes alternativas de acordo com o que os clientes precisam. Já caminhando aqui para outro grupo de produtos que nós temos, que são aplicações industriais, que é o biodiesel. O biodiesel são produtos que levam uma grande carga de óleos vegetais, principalmente óleo de soja, que é sensível à oxidação com o passar do tempo, e às vezes sebo também, que é a gordura animal. Muito mais óleo vegetal, mas às vezes você encontra sebo também. E para esse mercado nós temos 2 produtos, o Inodox 1131FT, com 40% de TBHQ,
um antioxidante com uma altíssima eficiência, 40%, porque o TBHQ, de fato, é o ativo, que é o que vai atuar para estabilizar o biodiesel. E recentemente a gente desenvolveu um segundo produto onde a gente concentrou um pouquinho mais de TBHQ, 45%, que foi uma demanda do mercado que já estava pedindo, e a gente agora tem esses dois produtos. Eles são sempre diluídos em solventes amigáveis para o TBHQ, que é o propileno glicol, bastante conhecido no mercado. Então, a gente dilui esses ativos em propileno glicol e já apresenta na forma líquida para o cliente, tanto em bombonas de 25, como em tambores de 200 quilos ou em IBCs de 1.000 quilos, de acordo com o que o cliente precisa. E já caminhando aqui para o final da minha apresentação, eu também cuido, isso é só uma informação extra, eu vou passar bem rápido, mas eu também cuido dos chamados texturizantes, que são produtos que a gente importa na forma pó, vende na embalagem original. A Vogue tem uma gama grande de parceiros internacionais renomados, alguns parceiros nacionais também renomados, e até coloquei uma foto aí de uma maionese, que a maionese necessita de texturizantes, principalmente goma guar e goma xantana, mas passando aqui só para vocês conhecerem, nós temos as pectinas, que já foi falado, temos os alginatos, carragenas, agar, LBG, que é também conhecida como goma jataí ou como goma locusta, goma guar, celulose microcristalina coloidal, xantana, goma gelana, CMC, que é aí a sigla para carboximetilcelulose, amidos modificados, que são chamados de amidos especiais, fibra de milho e goma tara. Se alguém eventualmente quiser, depois do evento, falar um pouco sobre essa linha de texturizantes, nós estaremos à disposição. Então, é isso. Obrigado e vamos seguir com o evento. Um abraço para todo mundo. Olá, eu sou a Ana Lúcia, do Centro Tecnológico Vogler. Vou contar um pouquinho para vocês da nossa linha de Inodox, que é uma linha de antioxidantes que foi desenhada para aplicação em lipídios. A importância da gente primeiro entender o que são os lipídios, né? A gente escuta lipídio, gordura e óleo. Do ponto de vista químico, são compostos orgânicos que são insolúveis em água, são formados por diferentes tipos de triglicerídeos, e o nome gordura ou óleo, ele é denominado de acordo com a forma física que eles se apresentam no meio à temperatura ambiente. Por exemplo, as gorduras são pastosas ou sólidas na temperatura ambiente, 25 graus Celsius, de acordo com a Anvisa, e os óleos são líquidos nessa temperatura ambiente. Aí, como exemplo de gordura, a gente tem a manteiga, por exemplo, a banha, o toucinho, que são de origem animal, que se apresentam na forma sólida, e óleos são os óleos vegetais, de soja, canola e girassol, né, de palma, que se apresentam na forma líquida na temperatura ambiente. Então, essa é a diferença na denominação. Bom, mas e aí? Do ponto de vista químico, né? É importante a gente destacar essas diferenças para a gente entender qual é o antioxidante e a necessidade do antioxidante para cada tipo de lipídio, seja ele gordura ou seja ele um óleo, tá? E aí, falando um pouquinho de química, a gente tem que falar de saturação, né? Esses ácidos graxos, eles são ligados por ligações, assim, né? E quando essas ligações são simples ligações, a gente chama de uma cadeia saturada, né? É o caso, novamente, da manteiga, da banha. Então, eu tenho essa ligação saturada. Quando eu falo de uma ligação insaturada, eu tenho ligações duplas, né? Se eu tenho uma ligação dupla, a gente fala mono, ou se eu tenho várias poliinsaturadas, né? E o que isso muda, né? Essa questão da química, Ana, né? Você falou o que é óleo, o que é gordura, o que interfere a saturação, né?
é o seguinte, né? Quando a gente tem ligações assim dupla, a gente tem uma região que é suscetível para que ocorram algumas reações, né? Inclusive a reação de oxidação, né? Então, quanto maior o nível de insaturação aqui de um lipídio, né? Maior a instabilidade, né? Desse lipídio, e mais a gente tem que ficar atento com relação à proteção desse lipídio em relação às reações de oxidação. Bom, antes da gente contar um pouquinho, né, o que essas reações de oxidação, né, podem alterar o meu lipídio que eu uso na minha alimentação no biodiesel, vamos contar um pouquinho para vocês qual que é a importância e por que esses lipídios, sejam óleo, sejam gordura, estão lá na nossa alimentação e estão também no biodiesel, né? A nossa alimentação, né? Os lipídios são fontes de energia, mas eles são importantíssimos porque eles são veículos para aquelas vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, né? Que existem, né? Que são também precursores de alguns hormônios, né? Então, os lipídios, eles estão novamente naquele estado sólido, como a manteiga, na banha, que a gente chama de gordura, ou nos óleos vegetais, né? Que a gente usa diretamente no preparo dos nossos alimentos, ou naqueles industrializados, como uma maionese, né? A própria margarina e um creme vegetal que usa o óleo como ingrediente para a sua produção. Por outro lado, no biodiesel, né? O biodiesel, gente, é um biocombustível, né? Que tem aí uma sustentabilidade, né, envolvida, porque ele é produzido a partir de óleos vegetais, né? Então, é uma fonte de energia renovável e a matéria-prima são óleos vegetais que são utilizados. Agora vamos falar um pouquinho daquela oxidação que a gente contou lá no início, da diferença, né, dessas cadeias, dessas gorduras e desses óleos, e o que a oxidação, né, o que ela vai impactar nesse tipo de produto. Primeiro, como que ela acontece, né? A oxidação é quando o oxigênio ou a luz ou alguns metais, eles entram, né, alteram a estrutura desses óleos e gorduras, o que acontece? Ocorrem diversas reações, né? Formando álcoois, cetonas, aldeídos, peróxidos, compostos poliméricos, uma série de compostos que podem ser indesejáveis, né? Isso ocorre na presença de calor, então, alguns processos de produção de produtos para alimentos ou no processamento do biodiesel, a gente tem calor envolvido, então, o calor promove essas reações de oxidação à luz. Então, produtos que têm uma embalagem transparente, né, que não é produzida, aquele óleo que a gente compra no supermercado, a embalagem é transparente, ele está suscetível, devido à presença da luz, a ocorrência de oxidação, e os metais aceleram esse processo. Então, imagina, todos os processos de alimento e de biodiesel são feitos em tanques, passam por tubulações, bombas, né? E tudo isso tem metal, né? Então isso acelera esses processos, né? Mas o mais importante é aquela autooxidação devido à presença de oxigênio, tá? Então tudo isso vai oxidar, né, a matriz lipídica, seja uma gordura ou óleo, promovendo o aparecimento de compostos indesejáveis. Vamos lá. Bom, o que isso interfere no meu alimento? Bom, oxidou, e aí? O que esses compostos promovem no meu alimento? A primeira coisa que a gente observa são alterações sensoriais, né? Quem já não viu um produto que usa óleo na composição e tem aquele sabor rancificado, aquele sabor esquisito, uma cor mais escura, um odor diferenciado que não é daquele produto fresco. Então, existem esses compostos promovem essas alterações de cor, de odor e de aroma, tá?
Do ponto de vista nutricional, essas reações de oxidação vão degradar aquelas vitaminas A, D, E e K. Então, não é só uma questão sensorial de sabor, ah, eu não gostei desse sabor e nem dessa cor. Não, existe também uma perda nutricional com a degradação dessas vitaminas. Pensando na questão sensorial, né, e degradação dessas vitaminas, a gente está reduzindo o shelf life, a vida de prateleira do meu alimento que tenha um lipídio, ou uma gordura, ou um óleo que não esteja protegido das reações de oxidação. Do ponto de vista de segurança alimentar, a gente desconhece ainda, né, o que esses compostos que são produzidos, e aqui eu vou dar destaque para as frituras principalmente, que tipo de danos esses compostos tóxicos podem causar à nossa saúde. Tá? Então, aqui é um ponto de atenção. Quando a gente fala do biodiesel, o biodiesel ele é produzido a partir de óleos vegetais, né? E para o processo de transesterificação. E, como eu falei, são fontes de energia renováveis, né? E o biodiesel, a gente não vai comer o biodiesel, a cor do biodiesel também para a gente não importa, o biodiesel também não está relacionado com aspectos nutricionais, tá? Mas a degradação desse óleo, né, e do biodiesel que é produzido a partir desse óleo vegetal, o que acontece? Vai fazer com que esse biodiesel perca a sua qualidade, né? Perca a sua qualidade, perca a sua performance, né? Quando utilizado como combustível. Então, a visão do biodiesel é que a gente está produzindo um biocombustível a partir de óleos ou gorduras, né? De origem vegetal, animal, e que precisa ter um olhar diferenciado daquele de origem fóssil, tá? Porque ele sim vai sofrer degradação, tá? Já lá no processo de produção, eu tenho luz, eu tenho oxigênio, eu tenho calor, né? Eu vou ter o contato desse biodiesel com o oxigênio nos tanques de armazenamento, e aí, se eu não proteger essa matéria-prima, que é utilizada na produção do biodiesel, eu vou ter um produto com qualidade reduzida, e vou ter um shelf life reduzido. Então, isso é importantíssimo para que a gente consiga produzir um produto com alta performance e com shelf life mais longo. Bom, em resumo, né, na alimentação, o uso de antioxidantes é bastante importante para a gente evitar aquelas alterações sensoriais de cor, de sabor, a degradação das vitaminas e a formação de compostos tóxicos, tá? Principalmente na fritura, aumentando o shelf life do meu óleo, né, vegetal, por exemplo, ou do produto onde eu uso esse óleo vegetal. No biodiesel, está diretamente relacionado a qualidade e a performance desse biodiesel, durante o processo principalmente de estocagem, onde ele tem um contato ali com o oxigênio. Tá? Então, tudo isso a gente consegue aí melhorar, preservar esses alimentos e aumentar o shelf life com o uso de antioxidantes. Vou falar dos antioxidantes primários, que são aqueles mais efetivos que agem diretamente naqueles radicais livres que possam ser formados durante o processo de oxidação. Tá? Eles reduzem, eles removem ou eles inativam esses radicais livres, né? Aumentando o shelf life e prevenindo aquelas reações que eu comentei. Quem são esses antioxidantes primários, né? BHA, BHT e TBHQ. Né? São esses antioxidantes primários. Né? Qual a diferença entre eles? Né? Essa diferença entre eles é bastante importante na hora da escolha. Né? A Vogler, ela desenha soluções de acordo com cada produto, a melhor solução. Então, vamos lá ver algumas diferenças importantes. O BHA, ele é bastante eficiente em gorduras de origem animal, bastante, muito eficiente, e também em óleos de coco e de palma, tá? Então, tem uma eficiência muito boa. O TBHQ, ele age de maneira mais importante quando eu tenho processos de aquecimento, tá? Então, ele é o antioxidante melhor desenhado quando a gente fala de
fritura, processos com alta temperatura, o TBHQ, ou sim, ele necessita ser utilizado para a gente prevenir as reações de oxidação. E temos aqui, por fim, o BHT, que é aquele antioxidante coringa, né? Que ele vai agir de forma eficiente em qualquer matriz, em qualquer condição, e normalmente ele é usado em combinação com outros antioxidantes, tá? Um exemplo importante é que o BHT, junto com o BHA, eles têm um sinergismo, né? Então, tem um sinergismo e eles melhoram a performance, a combinação deles promove uma melhora de performance. Quando a gente fala de biodiesel especificamente, a gente dá destaque sempre para o TBHQ e ou o BHT, né? Porque eles têm um efeito também importante em retardar os efeitos de ganho de viscosidade naquele biodiesel que está armazenado lá no tanque, no aumento da acidez e também no índice de peróxido, que são os indicadores, para quem trabalha com biodiesel, que estão relacionados com a qualidade desse biocombustível. Bom, novamente, a gente destaca que temos uma planta de produção e um centro tecnológico que desenha essas soluções. Eu dei alguns exemplos de onde cada um pode ser aplicado e de como a gente combina esses antioxidantes. Temos uma planta certificada em segurança alimentar e o nosso centro tecnológico que desenha as soluções, né, para cada aplicação específica. Vamos falar um pouquinho por que a gente fala de solução, né? A gente não fala da aplicação isolada de um BHT, o BHA e TBHQ. O primeiro ponto é que a dosagem desses antioxidantes é muito baixa, porque eles são muito efetivos. Como eu comentei, são antioxidantes primários, então eles agem diretamente no radical livre, eliminando e inibindo, né, esses radicais livres. A dosagem é muito baixa, a gente fala de 0,01 a 0,02 gramas por 100 gramas ou 100 ml. Isso é um fator muito complicado, principalmente para a indústria de alimentos, né? Essa dosagem muito baixa, mas necessita um grau de precisão altíssimo, né? Pensando nisso, nós desenhamos na Vogler um processo onde a gente agrega esses antioxidantes em diluentes, tá? Diluentes como óleos vegetais ou polipropileno glicol, tá? E nós desenhamos soluções sinérgicas. Nós desenhamos também combinações sinérgicas desses antioxidantes para atender cada aplicação específica. Ana, mas é um produto diluído? Sim, é um produto diluído pensando na facilidade de dosagem e na distribuição mais homogênea no meu produto final. Porque eu posso até conseguir fazer uma pesagem mais precisa, mas a questão da distribuição homogênea, né, uma baixíssima dosagem, né, 0,01, 0,02%, a gente talvez não tenha uma segurança, né? Talvez necessite de alguma etapa aí de processo adicional de pré-diluição para que eu possa diluir no meu produto final. Então, a gente faz isso para você, tá? A gente faz esse desenho e a gente também desenvolve combinações cinéticas. Algumas já estão no nosso portfólio, mas a gente também desenha para cada aplicação específica, tá? Esses desenhos estão de acordo com a particularidade de cada produto, processo e também com aspectos regulatórios, e toda a nossa produção é realizada com certificação rigorosa em segurança alimentar, né, e rigoroso controle de qualidade. A gente deixa aqui à disposição para o mercado food, para o mercado de biodiesel, né, para que a gente apresente as nossas soluções ou para que a gente desenhe uma solução específica para cada caso e para cada aplicação. Muito obrigada.